convencidos não por imposição, mas se forem convencidos de um pensamento como o meu, deve ser porque entendem que isso faz sentido para si, não para serem aceitos, sabe? Nunca pensem, já que o pastor da igreja que eu frequento, o pastor que eu escuto, ele pensa assim, eu vou pensar também para ser aceito. Não, você é aceito, você é amado, ainda que nós diverjamos em algum ponto, em alguma interpretação. Eu sinceramente tomo esse ponto de vista porque eu creio com muita sinceridade que é o que faz mais sentido à luz de toda a Escritura e, na verdade, também me faz muito bem. Entender o que eu chamo não, né? O que a teologia chama de revelação da graça ou doutrina da graça, modifica muito a nossa consciência. Nos faz entender a vida de uma maneira que eu considero mais profunda e mais libertadora. Torna a vida mais leve, torna a vida mais gostosa, torna a vida mais ampla e eu penso que mais profunda também. E a graça, ela é plenamente entendida a partir dessa revelação de um Deus soberano. Pastor, se tivesse que resumir essa expressão Deus soberano, como você resumiria? Um Deus que tem o controle de todas as coisas. Nada foge do controle dele. Isso quer dizer que tudo que acontece é a vontade de Deus? Não. Mas isso quer dizer que nada do que acontece foge do controle de Deus. E que Deus age em todas as coisas, até nas coisas ruins e malignas e maléficas, para conduzir a história humana para a sua vontade. Sabe? Romanos 8, 28, nós lemos o capítulo 8, algumas semanas atrás, diz claramente, Deus age em todas as coisas. Ou em outra tradução, Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente, tudo se junta, até coisas ruins se juntam, para no final, o bom propósito de Deus ser manifesto. Na minha vida, na sua vida e na história. A Bíblia começa, gente, com um Deus maravilhoso, um Deus que faz coisas boas, um Deus que criou as coisas e foi adjetivando elas, foi avaliando elas, dizendo estão boas, tudo está muito bom. E põe o homem num lugar chamado Éden, sabe o que significa Éden? Prazer. Um Deus que projeta o homem por prazer absoluto, só pode ser um Deus muito bom. É assim que começa a história bíblica. E a história bíblica tem muitos percalços, tem muitos problemas, tem morte, tem dor, tem traição, tem estupro, tem assassinato. Logo no capítulo 4, logo depois do Éden, tem um homicídio entre irmãos. Tem um monte de ruína, tem muita desgraça, tem muito sangue derramado, tem muita maldade. A história bíblica é assim. Mas o final da história bíblica, o Apocalipse, é Deus restaurando o Éden na terra. Desce sobre a terra a nova Jerusalém, seja lá o que isso signifique. Pastor, você crê que vai descer de fato uma cidade com os muros? Porque se for uma cidade daquele modelo, é uma cidade do tempo do... com aquela muralha, com aqueles portões, é uma cidade medieval. Então a gente vai descer uma cidade medieval sobre a terra e nós moraremos nela, em casas no estilo romano, né? Sem internet, vamos ser libertos da internet, voltar a olhar nos olhos. Eu não sei de fato o que isso significa, não sei o que isso simboliza. Eu sei que o que aponta é uma restauração do Éden sobre a terra. Porque essa nova Jerusalém, ela tem a árvore da vida dentro dela, que é o grande símbolo do Éden. E lá na Nova Jerusalém estava a árvore da vida. Outra coisa, na Nova Jerusalém flui o rio da vida, que traz vida para tudo que toca. Então, há uma promessa de uma restauração profunda
sobre a terra, de uma felicidade, uma restauração para a humanidade, pelas mãos desse Deus soberano. Amém, gente? Pelas mãos desse Deus soberano, um projeto bom para os homens, pela mão desse Deus soberano. Então, é importante entender isso. A soberania de Deus não é tirania, não é um Deus caprichoso que faz o que quer, mas é um Deus bom, conduzindo a história para o bem. Um Deus tão bom que, para ser justo e ao mesmo tempo salvar os homens, ele se tornou homem e ele sofreu no lugar dos pecadores. Não sei quem assistiu às Crônicas de Nárnia, o primeiro dos filmes. Na verdade é um livro de C.S. Lewis que virou filme, e o primeiro dos filmes que a Disney lançou tem como tema o leão, o guarda-roupa e a feiticeira, ou a ordem não é essa, mas são esses nomes. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa, eu não sei qual é a ordem, mas são esses três aqui. E nesse filme, eu não sei quem lembra, vou dar um spoiler gigante agora, mas tem, pelo amor de Deus. O filme tem uns 20 anos já. Né? Quem não assistiu, eu sinto muito. E nesse filme, você lembra que tem um dos meninos que entram em Nárnia, que se chama Edmundo, simbolizando o mundo, o homem caído. E esse menino é seduzido pela feiticeira, que representa a maldade que prende os homens. Edmundo é seduzido pela feiticeira, mas depois Edmundo consegue escapar, ou ele é liberto por um aliado de Aslan. Acho que ele escapa, se eu não me engano, ele foge. O Aslan liberta ele, não lembro muito bem como acontece. Sei que Aslan representa Jesus, é o leão que coordena as forças do bem e representa Jesus, não só nessa história, como em várias histórias. Então Edmundo é recebido no acampamento de Aslan. Então de repente aparece a feiticeira e faz uma cobrança e fala: olha, Aslan, beleza, né? O menino voltou para você, mas sabe que tem uma lei. E pela lei o traidor tem que morrer. Ele tem que pagar pelo que ele fez. E Aslan diz: isso é verdade. Mas existe também uma forma de absolver esse réu, esse réu culpado na lei de Nárnia, que é um inocente morrendo no seu lugar. E o próprio Aslan tem que morrer, sendo o príncipe, o rei do lugar, ele morre no lugar de Edmundo. Mas o bom é que Aslan também ressuscita, assim como Jesus. Então, esse é o Deus bom que se identifica, que morre no seu lugar, que sofre no seu lugar, que investe em você, que te ama. Sabe, gente? Esse é o Deus bom. E às vezes quando a gente ouve assim: poxa, pastor, mas essa coisa de Deus escolher alguns e não escolher outras, parece tão dura. Parece tão, sabe, poxa, por que escolhe? Vou lhe falar uma coisa: sabe quem se importa com isso? Os escolhidos, que não tem com o que se preocupar, porque são escolhidos. Você acha que quem não é escolhido está ligando para isso? Está incomodado? Porque Deus não está nem aí para isso. Só quem se incomoda com isso é quem quer. E se quer, a Bíblia fala que até o desejo de adorar o Senhor, de buscar o Senhor, Ele opera em nós o querer. Se você quer, se preocupa com isso, se te incomoda, irmão, dá glória a Deus. Né? Então, essa questão do ser escolhido e não ser escolhido não deve nos atormentar de forma alguma. E, mais uma vez, eu quero repetir o que eu disse na semana passada, antes da gente entrar aqui no texto, e eu não vou demorar. Assim como um homem não é obrigado a doar para todo mundo que precisa, assim também Deus não é obrigado a escolher todo mundo, né? Ele é soberano pelo seu critério, pelos seus motivos, que não são as nossas competências, nem habilidades e nem justiça, mas pelas razões dele, escolher quem quer. Engraçado que às vezes a gente se bate nessa coisa de Deus escolher
como se fosse uma coisa muito comum, não, mas Deus escolhe uns para salvação e outros não, mas gente, Deus escolhe na Bíblia o tempo todo. A gente nunca se assusta com isso, só quando a gente fala em salvação, a gente dá um pulo para trás, mas vamos lá. Quem foi que escolheu Moisés para ser salvo quando um monte de bebê morreu? Não foi Deus? Então Deus ele foi injusto por escolher Moisés? Não, ele foi bom por escolher um e através desse um abençoar milhões. Você entende? Deus sempre escolheu, Deus não escolheu Israel para ser o povo dele? Deus não escolheu Abraão em meio a toda uma geração? Deus sempre escolheu. Jesus tinha um monte de discípulos, mas quando ele desceu do monte, ali em Lucas 6, ele escolheu quantos para serem os amigos íntimos dele? 12, e não as centenas que seguiam ele. Inclusive escolheu um para ser traidor. Ou seja, a gente nunca tem problema com Deus escolhendo. Mas quando se fala que Deus escolhe uns para ser seu povo e outros, não, a gente, poxa, como é que pode? Mas ele não pode escolher quem ele quer para andar com ele? Por que ele não pode fazer isso? E lembre que, qual é a ideia que Paulo desenvolve em Romanos capítulo 3? Que está todo mundo destituído da glória de Deus. Romanos 3, 22, 23, não é isso? Porque todo mundo pecou. E no versículo 10 é que ele fala, não há nenhum justo. Ou seja, o que acontece? Está todo mundo caminhando perdido. Se Deus escolhe iluminar alguns, trazer alguns para si, até para que sejam luz para o mundo, porque esses iluminados vão abençoar os outros, eles vão iluminar o mundo, eles vão salgar a terra, por que Deus é injusto? Porque é ruim, como Paulo falou, a gente leu na semana passada, Paulo falou, há injustiça da parte de Deus, versículo 14, há injustiça da parte de Deus. Ele não pode ter misericórdia de quem ele quer, misericórdia, ele deve algo a alguém, como Paulo vai dizer no Romanos 11, alguém primeiro deu a ele para lhe cobrar alguma coisa? Volte para o Gênesis 6, quando Deus quer destruir a terra. Ele estava sendo injusto ao destruir a terra? Porque o homem era perverso? Não, se Deus exercer a justiça dele, ninguém fica, porque não há nenhum justo. E a única forma de Deus nos justificar, preste atenção, aqui está a chave, a única forma de Deus nos justificar é pela graça. É Ele atribuindo a você uma justiça que você não tem e nunca poderá alcançar. Como é que isso pode ser injustiça? Ele não está, observe, Deus não está te impedindo de alcançar, não. Porque ninguém pode alcançar. Você entende? Imagine, se eu fosse Deus, estivesse aqui em cima dessa plataforma, e vocês todos quisessem subir aqui, mas ninguém consegue, por mais que tente. E eu pego na mão de alguns e trago aqui para cima, porque eu escolhi pelo meu critério, pela minha vontade, eu escolhi alguns e trouxe aqui para cima. Você entende? É assim que funciona. Ninguém nunca conseguiria ser justo nos padrões divinos. Mas o Senhor escolhe justificar. O Senhor escolhe iluminar. Aqueles que, como Paulo fala em Romanos 8, 29, aqueles que de antemão conheceu, também predestinou. E os que predestinou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. E lembra que eu falei, a glorificação é um ato futuro, mas como Deus já preparou tudo, você já está glorificado nele. Ele fala da glorificação como sendo no passado, isso é tremendo demais, porque é certo. Porque a operação dele é infalível. Sabe, por causa da graça. Então, qual é o grande segredo para entender tudo isso, gente? É a total esvaziação do nosso mérito. Sabe qual é a grande armadilha da nossa mente? O mérito. Preste atenção. Isso é uma grande armadilha. Achar-se merecedor é a grande armadilha.
E eu sei que você fala, não, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não mereço, mas no fundo, nós temos estruturas mentais, esquemas mentais, que o tempo todo avaliam a vida a partir do nosso mérito. E isso é uma cilada muito grande. E eu vou te mostrar agora no texto bíblico um pouco mais isso, mostrando também um outro lado, porque um lado da moeda da salvação está a soberania de Deus, né? Mas o outro lado também do caminhar com Deus está a responsabilidade do homem, e uma coisa não anula a outra, uma coisa não contradiz a outra, por mais difícil que seja para a gente entender como elas operam, né? Elas parecem se contradizer, mas elas não se contradizem, é uma falsa contradição, elas se complementam, Deus atua através da nossa própria vontade. Mas a chave para tudo, gente, é a gente entender a graça de Deus, entender a nossa dependência da graça. Olha como isso fica claro agora, a partir do versículo número 30. Vamos dar uma olhadinha aqui, depois no início do capítulo 10 também. Eu vou fazer algumas considerações e vamos encerrar, não vai demorar muito não. Que diríamos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Israel, porém, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, ele vai citar Isaías 26 e Isaías 8, vai combinar dois versículos. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma roça de escândalo. Todo aquele que crer nela não será confundido. Olha o que Paulo está falando aqui, gente, falando o seguinte. Os gentios, olha que coisa, olha como a graça funciona. Os gentios nem estavam buscando Deus, ignoravam Deus. Mas agora Paulo está testemunhando que os gentios estão sendo amplamente alcançados por Deus. E os judeus, que buscavam a Deus, que buscavam a justiça da lei, em grande parte, em sua maioria, não estão mais encontrando, estão perdidos. Por quê? Porque Cristo, que é a grande revelação de Deus, é para os judeus uma pedra de tropeço, ao passo que Cristo é, para aquele que confia nele, a pedra angular de edificação para a vida. Cristo se torna, para aquele que confia na sua própria obra, uma pedra de tropeço. E Paulo fala isso, porque eles confiam nas suas próprias obras. O que isso significa? Significa que a partir do momento em que eu não entendo a salvação totalmente pela graça e não aprendo que eu não mereço nada e que Cristo é meu Redentor, meu Salvador e que Ele opera tudo de bom em mim, eu encho o meu ego. E quando eu encho o meu ego, eu vou tropeçando em Cristo, porque a cruz, a salvação em Jesus, não operam em mim o significado profundo, o sentido profundo, o propósito profundo que ela deve operar. Porque Paulo fala que para os judeus a cruz de Jesus era um escândalo. Nossa, como é que um Salvador morre crucificado? Maldito é aquele que está pendurado no madeiro, como diz a lei. Isso não faz nenhum sentido. E eles começam a olhar para si mesmos e buscar em si mesmos as razões da sua bênção, da sua salvação, da sua justificação. E não percebem que isso é um inflar de ego ilusório. A soberba, gente, na verdade, é uma grande ilusão. A soberba, tanto que a vaidade é usada constantemente no Antigo Testamento como um sinônimo de mentira. Vaidade, vaidade, Salomão diz em Eclesiastes. E quer dizer, ilusão, ilusão, mentira, mentira. Soberba e a vaidade são construções da nossa ilusão. São percepções distorcidas da realidade. É uma autoimagem distorcida, onde você realmente pensa que você é legal, que você tem mérito, que você é bom, que você merece, sabe que você é gente boa. E você não consegue enxergar a verdade sobre você mesmo e o quanto que Deus é santo, é puro, é justo, e quanto nós estamos longe disso.
Então você se infla no seu ego, e Cristo, que deveria ser sua pedra de edificação, se torna pedra de tropeço. Para a gente resumir, sabe, para exemplificar bem isso aqui, sabe o que acontece? É muito comum que pessoas que tiveram uma vida toda de construção religiosa inflem seu ego em tradições, em costumes, em tempo de igreja, sabe? E elas começam a achar de alguma forma que são melhores mesmo. E aí muitas vezes a pessoa que veio do mundão, como a gente chama, da lama do pecado, desfruta mais de uma relação vívida, real, poderosa, significativa com Deus, do que o cara que passou a vida toda na igreja. Aí vem o cara até os 40 anos, irmão, era só reggae, né? O cara não estava nem aí para nada, só bagunça, converteu com 40, mas aos 41 ele está cheio da graça de Deus. Aí vem o outro que passou a vida toda na igreja, e aos 40 anos ele se acha o homem Bíblia, o santão, coração amargo, julgador, ele se ressente da bênção do outro, sabe? No fundo, que pode? Se eu fosse Deus, eu pegava. Sabe? Há uma amargura, há uma vaidade, há uma construção psicológica que ele nem percebe, mas ele não percebe que ele se acha melhor. Quem é essa pessoa? Quem é esse menino para estar pregando para mim? Eu tenho 40 anos de igreja. Eu fui fundador da igreja tal. Meus avós trouxeram, foram missionários no sertão. Mas você vai ver, a vida dele é uma vida seca. Sabe, a vida dele não tem fruto, não tem vida. Por quê? Porque, observe, se você ficar fundamentado em você mesmo, você não recebe a seiva da videira. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Vem de mim, não vem de você. Não importa o que você faça, sou eu quem faz na sua vida. Se você não entende, você fica tropeçando e se machuca, e levanta e tropeça e cai na sua religiosidade. E aí a religiosidade, gente, religiosidade só gera duas coisas, aprenda: hipocrisia e rebeldia. Todo ambiente com muita regra, quem é pai, quem é mãe, aprenda isso. Educador, líder de empresa, aprenda isso. Todo ambiente com muita regra só gera duas coisas: ou hipocrisia ou rebeldia. Hipocrisia porque a pessoa não consegue carregar aquelas regras todas, ela vai fingir que carrega para poder agradar aquele ambiente e se torna uma hipócrita. Ou então rebeldia, quando a pessoa tem um temperamento mais agressivo. Geralmente a gente vai de temperamento. O temperamento mais introspectivo vira hipócrita. O temperamento mais agressivo, o cara se rebela e sabe de uma, ficar carregando essa palhaçada e futa o pau da barraca e vira um rebelde. Ambientes carregados de regra geram hipócritas ou rebeldes. O que nós temos que fazer? Diminuir as regras e trabalhar a essência. O que Jesus fez? Toda a lei, 613 mandamentos, se resume em duas coisas: amar a Deus e amar o próximo. Acabou, meu amigo. Essência da coisa, vida. Amém, gente? Então, retomando aqui. Quando a gente não percebe que tudo depende de Cristo e da graça dele, da misericórdia dele, do perdão dele, da misericórdia que se renova a cada manhã, acontece como com os judeus: justiça própria. Eu sou legal, eu sou bom, porque eu faço, eu vigio, eu oro, eu jejuo. E não que essas coisas não sejam boas, são boas. E não que eu não deva valorizar, valorizo. Mas eu digo assim, mas você sabe como é quem é gracioso, quem entende a graça faz assim, ó, gente, eu oro, e a loucura é que Deus ainda me ouve. Eu jejuo, e a loucura é que Deus, pela graça, trabalha na minha vida. Não é que eu prego, e a loucura
é que eu, Diogo, gago, cheio de problema, prego e Deus transforma pessoas. Sabe? Você vai entendendo que Deus age em você pela graça. Como Paulo diz em 1 Coríntios 15, eu trabalhei mais do que todo mundo. Na verdade, eu não, a graça de Deus em mim. Você começa a entender que se tem alguma coisa que é o que flui de bom na sua vida, flui pela bondade de Deus. Tiago 1,17, não vos enganeis. Eu gosto do não vos enganeis. Não vos enganeis. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Essa semana eu fui na escola da minha filha e é regra para graça. Regra não, é graça, não é de regra. Mas é costume já para a graça de Deus. Todas as professoras da minha filha falam a mesma coisa. A primeira coisa que elas falam quando eu vou falar sobre a minha filha, a reunião era sobre ela, naquela reunião que tem, né, de tempos em tempos na escola, no plantão pedagógico. Elas sempre falam, nossa, que menina diferente é sua filha, que menina maravilhosa, que menina humana, que menina sensível, que menina... E tem muitos elogios à personalidade dela, nem tanto ela como estudante, mas a personalidade dela, o caráter que ela demonstra, ao coração sensível, né? E aí você tem uma armadilha. Qual é a armadilha do seu ego? Também, eu educo bem. É a armadilha do seu ego. É tudo que é bom na sua vida, você começa a buscar em você alguma razão. Quer perceber isso? Olha lá, fulaninho tem uma coisa boa, também ele faz isso. A gente sempre quer achar um fundamento de mérito. Mas na verdade, meus irmãos, eu sei que eu estou longe de ser essa Coca-Cola toda. Coca-Cola não, Coca-Cola está embaixo agora, né? O Fit agora, ninguém mais quer Coca-Cola. Essa coisa boa toda. Eu sei. Então eu sento na cadeira, quando a professora fala assim, meu coração dá até um temor. Eu falo, meu Deus, graças a Ti. É a Tua misericórdia, Senhor. É a Tua bênção que está atuando na vida dela. É a tua graça que está fluindo. Ah, você entende isso, meu amado? Tem uma canção no Diante do Trono que fala assim, né? Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Por que ela está falando isso? Porque ela sabe que é natural que ela esqueça. Teve um cantor gospel muito famoso, muito legal, nada contra ele, mas só para exemplificar, né? No auge da carreira dele, ele tem uma música dele que ele cantou assim, ele falava assim, Deus, eu quero a Tua unção, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua graça na minha vida. E aí Deus, né, na canção falaria para ele, pelo menos ele entendeu assim, que aquilo era uma inspiração divina para ele compor aquela canção. E Deus falava para ele, pelo menos ele tinha essa mensagem na cabeça, meu filho, muitos já me pediram isso. Mas depois que eu usei, que eu dei o que eles me pediram, o coração mudou. Se acharam, né? Se ensoberbeceram. Curioso isso. Que esse mesmo irmão que nesse momento tinha essa consciência, não, mas poxa, se esse irmão já tem essa consciência, ele nunca vai se ensoberbecer. Mas o curioso é que esse irmão, pouco tempo depois, demonstra um nível de soberba e de vaidade tão grande que começa a falar, e ficou famoso também essa questão dele, eu sou o melhor, não há ninguém como eu sou acima da média. Isso marca uma queda. O que eu quero dizer, eu não quero chamar atenção para a queda do irmão, longe de mim, quem sou eu? Esse irmão é muito melhor do que eu. Sinceramente eu digo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, como mesmo uma pessoa com muita consciência da possibilidade do ensoberbecimento, da construção do ego e da obra e do mérito, mesmo alguém com muita consciência dessa possibilidade cai nesse laço. Salomão diz em Provérbios que o homem é provado pelos elogios que recebe, como um fogo é provado no ouro. Mesmo que você faça um propósito, vou ser humilde, você vai ser profundamente tentado com sua vaidade. E a esquecer que você é dependente da graça. Por isso que a cantora, eu acho que foi a Ana Paula que compôs, não sei. Quando é coisa boa eu dou nome, quando não é boa eu não dou nome não.
eu acho que ela compôs, ela disse, nunca me deixe esquecer, apontando para o futuro, porque ela sabe que ela poderia esquecer. Então ela fala, nunca me deixe esquecer, Senhor, que tudo que tenho, tudo que sou, e o que eu vier a ser, vem de Ti. Amém? Então a gente precisa compreender profundamente isso. É isso o que nos faz tropeçar, a gente, na doutrina, na interpretação da palavra, na vida, é isso. Aí você olhar e ficar buscando, não, mas é meu mérito, e fulano, esse cara não merece, esse cara não existe isso, ninguém merece. O que a gente merece é juízo, porque todos pecaram, todos têm um defeito terrível. Todos têm uma deformação terrível, não tem homem bonzinho, não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém legal, não tem ninguém... mas é legal no nosso padrão, gente, no de Deus não. Eu sempre brinco. Você acha que entre as baratas elas são nojentas? Não são nojentas, não. Entre as baratas tem uma lá que é a galã. Que chega lá e aí namora com as outras. Elas namoram entre elas, elas vivem, convivem. Uma barata não tem nojo da outra não, gente. Quem tem nojo da barata somos nós, que somos um ser muito superior à barata. Muito mais limpo, porque a barata realmente ela anda no esgoto, anda na privada, ela anda em cima de lixo, não é verdade, gente? Aí nós dizemos, Zeca, mas entre elas é normal aquilo ali. É a mesma coisa. O que os humanos fazem um monte de bobagem. A nossa justiça são como trapos imundos diante de Deus, é o que está escrito em Isaías. Esses trapos imundos ali, se for no original, são panos de menstruação. É assim que nós somos justos. Então, entre a gente pode dizer, não, mas foi fulano legal, é gente boa. Lembra do que Jesus disse? Ninguém é bom a não ser Deus. Só Ele é santo de verdade. Nós só somos santos porque Ele nos santifica por misericórdia. Ele nos toca, Ele nos lava, Ele nos purifica a partir da... E quando Ele faz isso? Quando a gente faz o quê? Confessa pecado, admite que não consegue. Aí Ele faz, Ele não significa, olha, fulano, se esforce, chegue aqui, se esforce. Se chegar aqui, eu te santifico. Não. Para a gente entender bem essa ideia, até para poder avançar aqui e falar outras coisas importantes. Eu estou preso aqui porque isso aqui é muito importante. Entender a graça. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Lucas fala assim, Jesus contou uma parábola àqueles que confiavam em si mesmo, nas suas próprias obras, e desprezavam os outros. Aí ele conta a parábola que sobem para orar um fariseu rigoroso na lei, cumpridor religioso desde berço tal, e um publicano, um cara que é notoriamente um pecador, desalinhado da vontade de Deus. E o fariseu está ali diante de Deus, dizendo, Deus, obrigado, te dou graças. Sabe por quê? Porque eu não roubo, eu não adultero, eu não faço nada de errado, mas eu dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana. O cara só se gabando, sabe? O cara se achando muito legal. Aí o outro, o texto fala que ele nem olha para o céu de tanta vergonha que ele tem, fica batendo no peito e dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Exalta o que faz, ele só faz coisa boa, gente. Preste atenção. Está falando, eu faço isso de bom. O outro está falando, eu faço coisa ruim, eu faço coisa ruim, eu faço coisa ruim. O outro está falando, eu faço coisa boa, eu faço coisa boa, eu faço coisa boa. Aí eu disse que os dois descem. E o fariseu desce sem perdão, sem ser justificado, sem a graça, sem a bênção de Deus. Mas o outro, o publicano, desce justificado. Como isso? Porque tudo que aquele fariseu fazia de bom não era suficiente para torná-lo justo. A única forma dele ficar justo era se posicionar como o publicano. Senhor, eu não sou, mas me ajuda.
Você entende isso? Aí Jesus diz no versículo 14, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Porque quando eu me humilho, eu me coloco nas mãos de Deus. A outra música de Diante lutando, eu sei que nada sou, mas vim me humilhar, preciso de ti, vem me restaurar. Então eu preciso de Deus, sabe? Eu não consigo sozinho. Eu dependo, é dependência, sabe? Alguns conceitos da graça, ó, dependência, misericórdia, favor. Aí, por exemplo, quando eu entendo a graça, eu me torno gracioso. Por quê? Porque eu entendo que não é mérito. Então, se eu de graça receber de graça, eu não posso negar perdão, porque eu sou tão perdoado, entende? Eu tenho que amar, porque eu sou muito amado. Isso gira um ciclo virtuoso, um círculo virtuoso de bondade, de misericórdia, de amor, de aceitação. Por quê? Porque a graça me alcançou. Eu não conquistei, foi a graça de Deus em mim, a graça de Deus através de mim. Tudo é pela graça. Amém, gente? Então, compreendendo isso, vamos dar uma olhadinha no capítulo 10 aqui, só os 3 primeiros versículos, rapidinho. Eu vou comentar umas 3 coisas aqui, aí eu vou te falar uma outra coisa para complementar a ideia da soberania de Deus, porque isso também é importante. O versículo fala assim, ó: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel são para a sua salvação, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então Paulo aqui está dizendo o seguinte: Israel é zelosa, é religiosa, mas sem entendimento. E tem muitas pessoas que são assim, zelosos, mas sem entendimento, e fazem coisas ruins pelo seu ego. Tudo aqui tem a ver com ego. Por quê? Porque quem é zeloso, mas não busca entendimento, por que alguém é zeloso e não busca entendimento? Porque é orgulhoso. Presta atenção, o que é alguém zeloso? É alguém cuidadoso. Mas se eu quero cuidar, eu tenho que saber como cuidar, não é verdade? Mas se eu quero cuidar e não me preocupo em saber como cuidar, é porque eu sou orgulhoso. Você entende? Digamos que eu quero receber bem alguém lá em casa. Então eu preparo tudo o que eu penso ser o melhor para ele. Aí eu preparo para essa pessoa uma muqueca de camarão. Mas eu não sei que essa pessoa é alérgica a camarão. Então eu estou sendo zeloso. Mas por não me interessar por conhecer a pessoa, perguntar a ela o que ela quer, por exemplo, eu sou um zeloso, mas sem entendimento. Você entende? Quantas pessoas tentam fazer o bem e fazer o mal? Porque são zelosas, mas não têm entendimento. Você entende? Você pode matar alguém alérgico dando uma coisa errada para ele. Ah, não vou te dar um remédio aqui, e tinha alergia. Ih, rapaz, não sabia. Matou a pessoa. Você tentou salvar e matou, porque você foi zeloso, mas sem entendimento. E por que não tem entendimento? Porque não teve humildade. Espera aí, eu posso fazer? É assim que faz? Como é que faz? Você achou que já sabia. Quer uma coisa? Eu já fiz isso. Você acha que pode... Poxa, eu lembro como se fosse hoje. O dia ruim, tem coisas que eu não gosto de lembrar não, né? Até tem que curar isso no meu coração agora. Lembro como se fosse hoje. Eu tenho um rapaz que estava morando aqui em Salvador, era do Sul. E aí ele recebeu os sogros dele na cidade e foram no Pelourinho. Ele me chamou: Diogo, você pode ir lá no Pelourinho com a gente? Posso. Aí eu fui levar eles no Pelourinho para mostrar tudo. E ele parou o carro na cavaladeira do Pelô, né? Uma daquela cavaladeira lá. Um lugar bem complicado. E aí veio outra pessoa e parou o carro na frente dele. Ele ficou com medo, depois de tirar o carro, de fazer a minha embreagem e sair dali, né? Porque o carro estava colado, podia bater no carro. Eu disse: oxe, eu faço. Para que, meu Deus, fazer? Eu fiz certo, só que a marcha dele, para encaixar a ré, tinha que puxar um negocinho assim. Ô, meu amigo, quem disse que a ré encaixou? Encaixou nada, veio puf no carro da frente. Eu fui zeloso, mas sem entendimento.
Isso é típico do religioso orgulhoso, cheio de mérito no coração. Ele se acha. Ele não se humilha para aprender e fazer o que é certo. Como ele se acha, ele mete os pés pelas mãos. É o que Paulo está falando em Israel. Gente, em Israel, eles são zelosos, mas não tem entendimento. Porque Paulo foi assim. Em Filipenses 3 ele fala, versículo 5, eu era hebreu de hebreus. Segundo a lei, era irrepreensível, nascido da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia. Versículo 6 ele fala assim, pelo zelo eu persegui a igreja do Senhor. Imagina, perseguir a igreja por causa do zelo pela lei. Tanto que em Atos capítulo 9, versículo 1, fala assim que Paulo, respirando ameaças de morte, pegou cartas com os sacerdotes para perseguir os cristãos. Ou seja, ele não era uma coisa que ele fazia sem emoção. Ele respirava as ameaças de morte, ele sentia, ele tinha um zelo, mas tinha um orgulho que obscurecia o seu entendimento. Ei, zelo sem entendimento, sem esclarecimento, só leva você a tomar caminhos errados, porque você se acha. E há caminhos que para o homem parecem ser, mas o fim é morte. Então o que eu faço? Humilhação. Senhor, eu não sei, me guia. Aí eu vou nem falar mais o que eu ia falar sobre a questão da soberania de Deus operando na nossa vontade. Eu vou falar na semana que vem, se Deus permitir, né? Ou na outra semana, quando Deus permitir isso. A soberania operando, de Deus operando na nossa vontade, né? Coisas tipo, se Deus é soberano, por como acontece a atuação da soberania de Deus e respeitando a minha vontade? Eu quero tentar responder isso. Eu ia responder hoje, mas isso vai demandar mais alguns minutinhos, a gente não tem mais. Eu vou responder isso na semana que vem, querendo o Senhor. Como que Deus é soberano, respeitando a sua vontade. Mas eu quero hoje, para encerrar, bater um ponto aqui, ó. Dessa questão da humildade, da dependência, da graça. Não adianta ser zeloso, bem intencionado, sem entendimento. E o entendimento vem para quem tem humildade. Igual aquele homem que está perdido, né? E não quer pedir informação. Por que ele não quer pedir informação? Porque ele é orgulhoso. Então ele não quer dar o braço à torcida, mas se tiver com uma mulher do lado, ele quer impressionar a mulher. Eu sou mulher, eu sou. Homem tem essa bobagem, né? Pede informação, cabeça dura. Não vou pedir não. Aí ele se perde. Ele é até zeloso, mas ele não tem humildade para ter entendimento. Então eu vou lhe falar uma coisa. Quando você era pequeno, você era criança, você brincava de ser um animal? Eu brincava disso, com meus primos, tal. Que animal? Eu sempre escolhi um felino. Um grande, né? Leão. Eu gostava desse felino assim, tigre siberiano, que era diferente, eu gostava. E aí cada um escolhia uma coisa. Quando minhas primas escolhiam golfinho, águia, mas eu nunca vi ninguém escolher ovelha. Nunca vi ninguém falar assim, rapaz, não quero ser uma ovelha. Ovelha? Qual é a graça que tem ovelha? Bicho lento, não tem nada, não tem força para nada, né? Todo atrapalhado, quase meio cego. Ninguém escolhe uma ovelha. Por que a gente não escolhe uma ovelha? Porque ela em si mesmo não tem nenhum poder. Não tem nenhuma habilidade especial, né? Você nunca vai fazer um super-herói, né? Super ovelha, não vai ter. Que é um mesmo morcego, Homem-Aranha. Mas ovelha, meu amigo, é complicado. Porque é um bicho sem habilidade especial nenhuma, né? E aí você pergunta, qual animal que mais simboliza o servo de Deus na Bíblia? A ovelha. Por quê? Porque Deus, o que Deus quer dizer com isso? Vocês não têm poder nenhum. Mas tem uma coisa, a ovelha pode não ter poder nenhum, mas na Bíblia, toda vez que as ovelhas enfrentam leões, as ovelhas ganham. Toda vez que as ovelhas enfrentam ursos, as ovelhas ganham. As ovelhas enfrentam lobos, as ovelhas ganham. As ovelhas estão sempre bem cuidadas no contexto bíblico. Por quê? Porque a ovelha em si não tem força nenhuma, mas ela tem um pastor. Leão não tem pastor. Aranha não tem pastor. Morcego não tem pastor. Ovelha é fraca, mas ela tem pastor. E o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me guiará. Eu aceitarei. Se Ele vai me guiar, eu aceitarei ser guiado.
Ele me conduzirá até no vale da sombra da morte, mas eu não terei medo. Por que eu não terei medo? Porque eu sou barril, não. Eu não terei medo porque Ele está comigo. É a graça, é Ele, olho para Ele, é Ele. É Ele na minha vida, amém? Fiquem em pé comigo em nome de Jesus, vamos orar juntos. Não sei que canção as irmãs escolheram aqui, vou deixar elas cantarem. Mas tem uma das canções que a gente está cantando sempre aqui na igreja, uma que também fala sobre isso, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo sobre Ele. Então, não sei se vocês prepararam qual. Pode ser? Então vamos cantar essa. Então o que acontece? Essa consciência. Mas pastor, isso tira a minha responsabilidade? Não, vou falar mais na semana que vem. Você tem responsabilidade. Você vai se levantar para fazer o seu melhor, para se entregar, para se esforçar, mas sabendo lá no fundo que quem está sustentando a sua força é a graça. Sabe? É Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Então eu acordo de manhã e falo, vou arrebentar hoje, se o Senhor quiser. Me ajuda, Senhor, me sustenta. O Senhor, como deve falar, o Senhor sustenta a minha sorte. Tiago fala assim, eu não presuma em teu coração, amanhã iremos e faremos, e iremos a tal lugar, e negociaremos e prosperaremos. Você não sabe o que vai vir amanhã, não sabe nem se vai estar vivo. Mas diga assim, se o Senhor quiser, iremos, faremos, prosperaremos, querendo Deus. Uma frase que tem que estar na boca de quem entendeu a graça é querendo Deus. Querendo Deus, queira Deus. Se Ele quiser, nós faremos. É a graça dele que nos sustenta, né? E tudo que nós vivemos hoje é porque Ele quis. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu queria que você orasse agora, nesse momento, ao seu Deus, para a gente encerrar esse culto bem cheio da graça e da unção. Ei, esse esvaziamento de você, eu sei que dói um pouquinho, me doeu até eu entender, mas porque eu não queria me esvaziar. O meu sonho era ser top. Meu sonho era arrebentar, meu sonho era ser, sabe, um sucesso, meu sonho era ser... E quando você vai, meu Deus, como é que é? Não eu, ele é, importa que eu diminua, ele cresça, como é que é esse negócio? Não, eu quero ser também. Aí quando você entende que é muito melhor carregar a luz dele, o brilho dele será maior do que qualquer brilho que você pode ter sozinho. A graça dele na sua vida, o que ele faz, olha, Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder dele que opera em nós. A graça vai te levar onde teus braços jamais poderão te levar. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns confiam no braço de carne, nós confiamos no Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu sustentáculo, pois na hora H secará no deserto, porque verá que é limitado. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Até no deserto prosperará, será como um jardim regado, cujas águas não faltam, porque o Senhor o sustenta. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, não porque são fortes, mas porque a sua rocha é forte. Eles habitam no esconderijo do Altíssimo, descansam à sombra do Onipotente. Golias enfrentou Davi confiando em si mesmo. Davi enfrentou Golias dizendo, eu vou contra ti no nome do Senhor. E é assim que nós vivemos, e não temos vergonha disso. Nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Nós não podemos, mas Ele pode.
e Ele fará na minha vida toda a sua boa vontade. Cante ao Senhor nesse momento, ore para a gente encerrar bem bonito esse culto, cheio da graça de Deus. Nunca foi sobre nós, nunca foi.